As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 5. Uma marinha para 2 oceanos. Primeiro ato. Encouraçados. A Guerra Civil Americana marcou o final da era dos navios de madeira da Marinha. O impacto da batalha entre os primeiros encouraçados foi resumido pelo capitão Levin Powell, da fragata USS Potomac, escrito mais tarde por Vera Cruz. A notícia do combate entre o Monitor e o Merrimack tem suscitado aqui o profundo sentimento entre os profissionais da frota aliada. Reconhecem o feito, expressam-no taticamente, de que a guerra naval se orienta agora em outra direção e que as magníficas fragatas de barcos que há um mês passavam a ser capazes de aniquilar em meia hora qualquer coisa que flutuasse, têm ficado minguadas em suas proporções. A Marinha que iniciou a era dos encouraçados nos mares logo entrou num período de decadência. Uma vez que suas armas foram silenciadas, os navios da Guerra Civil estavam quebrados ou foram vendidos, e a Marinha se reduziu a apenas 2.000 oficiais e 10.000 marinheiros alistados. Como era de se esperar, o moral estava consideravelmente baixo. Oficiais e marinheiros de portos estrangeiros estavam cientes de que seus antigos navios de madeira não sobreviveriam por muito tempo caso houvesse uma guerra. No início de 1880, alguns oficiais navais avisaram sobre a vulnerabilidade da nação, mas foram criticados ou ignorados. Porém, não por muito tempo. Em 1897, a Marinha incluiu 6 navios de guerra grandes e modernos e outros estavam a caminho. Essa transformação foi tão súbita que foi chamada de a Nova Marinha. O livro de Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, publicado em 1890, foi muito importante quanto à justificativa do programa naval para os governantes e para o público em geral. Com o fechamento da fronteira, alguns americanos começaram a olhar para o Caribe, para o Havaí e para o Pacífico. E com a doutrina do Destino Manifesto como justificativa filosófica, muitos olhavam a Marinha como uma peça fundamental para a realização dessa doutrina, além dos limites da fronteira do continente americano. As tensões do final de 1890 finalmente surgiram com a explosão do navio USS Maine, no porto de Havana. Embora fosse quase certo que a explosão tivesse sido causada por um incêndio interno, os espanhóis foram acusados pelos jornais de William Randolph Hearst. Explosão causada por bomba. Ele se utilizava da imprensa marrom para incitar ainda mais os sentimentos dos americanos contra os espanhóis. A Marinha se posicionou discretamente para um ataque, apenas aguardando uma palavra do secretário da Marinha, Theodore Roosevelt. Quando a guerra entre americanos e espanhóis foi declarada em abril de 1898, a frota asiática, sob o comando de Thomas Dewey, imediatamente saiu de Hong Kong para as Filipinas, atacando e decididamente derrotando os espanhóis na Batalha da Baía de Manila. Semanas depois, uma frota do Atlântico destruiu os navios espanhóis no Caribe, na Batalha de Santiago de Cuba. A experiência da Marinha nessa guerra foi tanto animadora quanto cautelosa para o lado vencedor, pois o inimigo tinha uma das mais fracas frotas do mundo moderno. Se os navios americanos fossem gravemente danificados ou se estivessem sem suprimentos, eles estariam a quase 11.300 quilômetros do porto americano mais próximo. Essa constatação teve um profundo efeito nas estratégias da Marinha e, de fato, na política estrangeira americana pelas próximas décadas. Em 1898, no final da guerra entre americanos e espanhóis, os Estados Unidos eram o foco dos assuntos internacionais, ganhando o título de potência mundial. E conquistaram novos territórios, tais como as Filipinas, Guam, no Pacífico, e Porto Rico, no Caribe. Em 1904, os Estados Unidos também estabeleceram uma base naval na Baía de Guantánamo, Cuba, para garantir a segurança do Canal do Panamá, que estava em construção. Felizmente para a nova Marinha, seu mais importante colaborador, Theodore Roosevelt, tornou-se presidente em 1901.
Segundo ato. A Frota Branca. Em 1906, como na melodia The Girl I Left Behind Me, um desfile de navios passou pelo presidente, com intervalos de 356 metros entre eles e conduzidos habilmente por suas tripulações. Esta nova frota planejada era formada por navios encomendados desde o final da guerra entre espanhóis e americanos. 14 mil marinheiros e fuzileiros, sob o comando de Rob Lay Fighting Bob Evans, conduziam as 4 esquadras de navios chamadas a Grande Frota Branca. Todos embarcavam em uma escala nunca vista antes por nenhuma nação. Este foi o primeiro cruzeiro ao redor do mundo, feito por uma frota de navios a vapor fabricados com aço. Foram 22.500 quilômetros em 14 meses de navegação, que incluíram 20 portos nos 6 continentes. Foi considerado uma das maiores proezas da Marinha Americana em tempos de paz. A ideia de enviar ao mundo uma nova frota de batalha foi de Roosevelt, ex-coronel do Rough Riders e ex-secretário assistente da Marinha. Assumindo a presidência após o assassinato do presidente William McKinley em 1901, Roosevelt trouxe para a Casa Branca a convicção de que somente com uma marinha forte, uma nação poderia mostrar ao mundo o seu poder e prestígio. Roosevelt insistiu na melhoria e na expansão da frota dos Estados Unidos a fim de proteger os interesses americanos pelo mundo. Entre 1904 e 1907, os estaleiros americanos receberam 11 novos navios, dando à Marinha ótimas condições de batalha. Isso foi muito apropriado, pois em 1906, desavenças com o Japão eram bem prováveis. A Marinha japonesa dominava o Pacífico, ameaçando as Filipinas. Os problemas americanos com o Japão surgiram logo após Roosevelt ter mediado o Tratado de Portsmouth, encerrando a guerra entre russos e japoneses em 1906. Nesse conflito, a frota russa havia sido aniquilada pelos japoneses. Mas, apesar do triunfo sobre os russos, os japoneses não conseguiram chegar a um acordo de paz e culparam Roosevelt por isso. Roosevelt não queria desavenças com o Japão, uma vez que os Estados Unidos estavam mal preparados para a guerra. A maior parte da frota estava concentrada no Atlântico e poucos cruzeiros armados estavam em serviço no Pacífico. No caso de uma guerra com o Japão, este pequeno continente teria que abandonar as Filipinas e seguir para os portos da costa oeste até que os Estados Unidos se fortalecessem o bastante para atacar. Assim, para impressionar o Japão, mostrando que a frota americana poderia ir do Atlântico ao Pacífico, Roosevelt ordenou que a Grande Frota Branca atravessasse o mundo. O presidente também queria descobrir em quais condições a frota estaria depois de uma viagem dessa. Como ele mesmo declarou antes da partida da frota, quero que todas as falhas, erros e defeitos sejam vistos nos tempos de paz e não de guerra. O mais importante foi que Roosevelt sentiu que o sucesso de um cruzeiro desse porte daria ao povo americano um exemplo de que sua marinha era preparada, forte e de longo alcance. Ele achou que, causando uma boa impressão, conseguiria fundos para mais 4 navios de guerra. Assim que os planos do cruzeiro tornaram-se públicos, nem todos estavam impressionados. Alguns críticos acharam que essa demonstração de força poderia encorajar um ataque japonês à frota. Outros acharam que o envio de tantos navios enfraqueceria as defesas do Atlântico. Também pensaram que, como o Canal do Panamá ainda não estava pronto, os navios teriam que atravessar o Estreito de Magalhães, uma área considerada perigosa pela força de suas correntezas e tempestades. O cruzeiro obteve os resultados desejados e a força da Marinha Americana foi levada mais a sério. No entanto, as administrações de Taft e Wilson falharam ao explorar o progresso da Marinha. Guerra declarada na Alemanha, e como na Primeira Guerra, a Marinha não tinha força suficiente para ter a credibilidade dos alemães ou dos ingleses para garantir a neutralidade que Wilson desejava. Terceiro ato. A Marinha ao amanhecer. Apesar das declarações americanas de neutralidade e as investidas alemãs com seus inúmeros submarinos de guerra,
Em 1915, o Gulf Flight e o mais famoso deles, o Lusitânia, afundaram. A reação americana foi de olhar o capital crescente da Marinha, embora essa conta tenha levado 6 meses de debate no Congresso antes de ser aprovada. Quando a guerra começou para os Estados Unidos em 1917, o papel da Marinha era principalmente limitado a escoltar e transportar a tropa e a colocação de um campo minado no Mar do Norte. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Marinha foi o primeiro segmento das Forças Armadas dos Estados Unidos a permitir o alistamento de mulheres não como enfermeiras, mas como soldados. Após a Primeira Guerra Mundial e um curto período de desmobilização, as nações de todo o globo começaram a reconstruir armamentos em grande escala, preparando-se para uma próxima guerra. Uma grande reação na perspectiva de um massacre futuro levou à Conferência Naval de Washington em 1921. O resultado da conferência foi o Tratado para a Limitação do Armamento Naval e as limitações no uso de submarinos e gás de envenenamento. O acordo de limitação naval foi especialmente curioso nas prescrições dos números e proporção de tamanho para navios entre as nações do tratado. Muitos navios foram recortados para cumprir essas limitações. Uma consequência foi encorajar o desenvolvimento de cruzadores leves e porta-aviões. O primeiro porta-aviões dos Estados Unidos foi um navio carvoeiro convertido chamado USS Langley e foi comissionado em 1922 e logo unido ao Lexington e o Saratoga, que foram planejados para serem navios de batalha até que o tratado proibisse. Os americanos testam o maior bombardeiro já construído. Valendo mais de $1,5 milhão, o avião ganha os céus. Com aproximados 43 metros de envergadura e 30 metros de comprimento, o B-29 cruza o céu, símbolo da supremacia aérea que virá. Lança-minas, destroyers, navios de batalha e cruzadores fazem parte do grande programa da Marinha para os navios de guerra. 609 navios foram perdidos e entre eles o USS North Carolina. E mais hidroaviões. O desafio do sonho americano de tropa naval. Guerra de Salomão. Fique alerta. À noite, suas armas nos mostram toda a sua majestade. Em 12 de dezembro de 1937, o navio USS Pinay estava cruzando o rio Yangtze para dar proteção aos civis e diplomatas americanos que viviam na região. E às 13 horas e 38 minutos com céu claro, horas depois de ser parado, carregado e liberado por uma lancha a motor japonesa, os bombardeiros japoneses atacaram o Pinay. Na época do ataque, o Pinay cobria 19 metros quadrados de bandeiras americanas na região. O bombardeio e os tiros continuaram por 20 minutos. Durante esse tempo, o Pinay ficou danificado e afundou. Quando terminou, 3 marinheiros estavam mortos. 45 estavam feridos. Apesar das evidências dizerem o contrário, o governo japonês declarou que o ataque foi um engano. Ultrajado, o presidente Roosevelt declarou que sérias retaliações seriam feitas por causa do ataque. Mas a corrente isolacionista americana provou ser mais forte e o Congresso não agiu. É um assunto de tema comum. A política do Japão é fundamentalmente guiada por um desejo: para garantir paz no Extremo Oriente e para contribuir com o objetivo principal, a paz mundial. No dia seguinte ao ataque contra o Pinay, as tropas japonesas atacaram a cidade chinesa de Nanking. Uma vez na cidade, os comandantes japoneses mandaram seus soldados andarem violentamente pelas ruas na operação que se tornou conhecida como o Estupro de Nanquim, nas 7 semanas seguintes.
Eles sistematicamente invadiram e queimaram a cidade e cercaram os bairros, destruindo a maioria das construções. Os soldados japoneses estupraram, torturaram e mataram os cidadãos da cidade. No final, mais de 40.000 chineses foram mortos. Após o massacre de Nanquim, o governo americano estabeleceu então o chamado embargo moral, que proibiu a exportação de aviões para o Japão. Em 1940, o governo japonês ajustou seu curso e parceria, que certamente lideraria a guerra contra os Estados Unidos. O principal plano japonês de conquista estava completo e um governo base foi estabelecido para receber ordens diretas de Tóquio. Os cidadãos chineses foram forçados à escravidão para apoiar os eventos japoneses na conquista da China. Além disso, para assegurar os recursos naturais e a necessidade de alimentar o progresso, foi preciso controlar o número de ilhas do Pacífico. Os espólios dessa conquista começaram a ir para as indústrias no Japão. Mesmo assim, eles precisavam de mais. Apesar do sucesso, a ofensiva à China estava crescendo com um pequeno progresso desde 1938. Com Hitler e Mussolini à frente do controle no continente europeu, e com os aliados lutando na Grã-Bretanha e os americanos procurando a neutralidade. Em setembro de 1940, Japão, Alemanha e Itália assinaram o Pacto Tripartido. O motivo desse pacto era evitar a invasão de outras fontes de recursos naturais à frente da nova China. Em algum lugar do Atlântico, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill encontra o presidente Roosevelt. Um aperto de mãos simboliza o maior compromisso entre os líderes das nações de que se tem conhecimento. Aqui, no dia seguinte, o Tratado do Atlântico foi totalmente reformulado. E quando partiram, o tratado visava a paz proeminente e ascendente nos corações das duas nações mais democráticas do mundo. $16 milhões de homens perdidos pela maior greve que atingiu a defesa dos Estados Unidos. Em toda a nação, a maior mobilização na tentativa de retirar os homens das linhas de defesa. Em vários lugares, a polícia enfrentou os grevistas cara a cara. Aqui, bombas de gás lacrimogênio foram usadas na frente do campo de aviação da Califórnia, enquanto que as tropas americanas ficavam na frente da fábrica para preservar a ordem. Eles se deslocaram para assegurar que não fosse interrompida a produção das aeronaves que lutariam pelos Estados Unidos e defenderiam a nação na guerra. Com o controle dos nazistas no governo Vichy, que regia a França e seus territórios, os japoneses pediram que se estabelecesse bases de tropas na China. Extensivamente, essas forças não permitiriam que nenhum outro bem militar passasse das fronteiras para dentro da China. O governo dos Estados Unidos ficou alarmado por essa ação. Ela indicava claramente a mudança de direção do regresso japonês. Se não pudessem entrar pelo norte da Índia, eles teriam que se juntar às posições aliadas ao sul, incluindo as Filipinas. O presidente Roosevelt já estava pronto para uma guerra contra a Alemanha, como uma forma de retribuição. A corrente isolacionista estava estabelecida na opinião pública, e uma ação militar estava fora de questão. Mesmo assim, estava claro que a regressão do Japão não ficaria sem uma resposta. Portanto, os americanos congelaram os ativos japoneses nos Estados Unidos.
Isso foi um golpe para um ícone do império financeiro. No entanto, as notícias pioraram. Além do congelamento dos ativos, os Estados Unidos impuseram o embargo aos carregamentos de petróleo para o Japão. A Grã-Bretanha e Países Baixos concordaram. Apesar de o fato do Japão ter estocado petróleo por preverem o embargo, não teriam o suficiente para 18 meses. E o militarismo estimava uma guerra na China dentro de 3 anos. Claramente, a situação se tornou crítica. O governo do Japão, com raiva de ser prejudicado por uma ação tão desleal, viu a decisão do embargo como um ato de guerra. O alto comando japonês estava agora convencido de que, se a situação dos Estados Unidos não se estabelecesse com diplomacia, teria que ser ajustada com uma ação militar. A tensão cresceu rapidamente. Durante os próximos 3 meses de 1941, os diplomatas dos Estados Unidos e do Japão negociaram a questão. O Japão pedia aos Estados Unidos para que o embargo do petróleo fosse interrompido, e os Estados Unidos se recusavam a fazê-lo, a menos que o Japão concordasse em controlar sua agressão contra a China. Os Estados Unidos lembraram ao Japão que a recusa de seguir seus propósitos seria vista como um sinal de hostilidade. Os líderes japoneses, Roosevelt e outros líderes perceberam que a guerra seria inevitável. Enquanto os diplomatas continuavam a negociar, as nações se preparavam para a guerra. Nessa época, a base naval que operava na Califórnia já estava em Pearl Harbor há mais de 1 ano. O Havaí parecia ser o local ideal para as forças americanas no Pacífico por sua posição estratégica. Estava no meio do caminho da costa oeste americana e a base militar japonesa, nas Ilhas Marshall. A presença avançada obrigaria a retirada formal dos japoneses, se o Japão continuasse sua expansão. A tropa de Pearl Harbor teria essa obrigação. Em fevereiro, a tropa da Marinha Americana no Pacífico recebeu um novo comandante, o almirante Husband Kimmel. Ele tinha muitas características do almirante japonês Isoroku Yamamoto, comandante das tropas japonesas, mas não tinha o mesmo carisma e imaginação que Yamamoto. Kimmel se formou em Minneapolis em 1904, o mesmo ano em que Yamamoto se formou em Etajima. Kimmel revelou um talento impressionante para o jogo e muitos dos seus marinheiros estavam conectados a ele. Mas a sua carreira não envolvia experiência com a aviação naval. Em fevereiro de 1941, ele assumiu o comando da Frota do Pacífico com a patente de almirante. Kimmel era devotado à ofensiva. Ele nunca visualizou sua frota em posição defensiva. Em 1941, ele trabalhou e fez todos trabalharem à exaustão, preparando-se para o dia em que estava por vir, quando seus navios navegariam para atacar o inimigo. Após o fracasso de Pearl Harbor, ironicamente, os homens concordaram que os navios da frota dos Estados Unidos no Pacífico nunca tiveram uma boa condição como na época da liderança de Kimmel. Com a sua caneta, o presidente Roosevelt assinou uma carta à nação solicitando o alistamento de todos os homens com idade entre 21 e 35 anos. 16 de outubro. Neste dia, milhões de jovens americanos de todos os cantos do país se alistaram para o serviço militar. A história se repetia. Alistados agora seriam sorteados. O mesmo aquário que foi preenchido com cápsulas na Primeira Guerra em 1917 foi usado para sortear o contingente dos tempos de paz. Eram milhões para a artilharia. Milhões para os tanques e bateria antitanques. Milhões para milhares de aviões.
uma grande frota dos Estados Unidos e outros milhares vindos da Grã-Bretanha. As forças aéreas americanas ainda fizeram o primeiro experimento com paraquedas na guerra, anos antes dos russos fazerem uso deles no conflito. Enquanto o Japão terminava seus exercícios de guerra, os Estados Unidos terminavam seus últimos porta-aviões da Marinha. Em outubro de 1941, os japoneses concluíram que não teriam uma boa guerra contra os Estados Unidos. Como as negociações diplomáticas continuavam, o almirante Yamamoto estava instituindo um plano para mobilizar a frota americana com um ataque surpresa. Apesar da disposição de descanso da equipe de generais, os intensivos treinamentos logo começaram. O plano de bombardeio de Yamamoto incluía 60 pesados porta-aviões, carregando 300 aviões acompanhados de 45 barcos de apoio e uma frota de submarinos. O alvo principal do ataque seria os porta-aviões americanos. A inteligência americana afirmou que um grupo de navios deixou o porto em exercício de combate e, na maioria das vezes, a frota inteira estava ancorada nas docas. Todos os bombardeiros disponíveis foram usados no ataque. E a força de ataque se reabasteceria no porta-aviões em pleno mar. Para o sucesso do ataque, todos os porta-aviões americanos deviam ser destruídos para evitar o contra-ataque aéreo. Além disso, um poderoso elemento deveria ser incluído no ataque como cobertura dos bombardeiros japoneses. O ataque seria mais efetivo se fosse feito à luz do dia. Yamamoto escolheu o nascer do sol. Com o treinamento finalizado, os porta-aviões sob o comando de Chuichi Nagumo deixaram o Japão com os radiotransmissores desligados. A inteligência americana seguiu suas rotas por um tempo, mas perdeu o rastro antes de encontrar o destino. O dia estava chegando. Quarto ato. A frota perdida. Às 6 da manhã, no horário do Havaí, no dia 7 de dezembro de 1941, o primeiro esquadrão de ataque japonês foi lançado de um ponto a 349 quilômetros a nordeste de Pearl Harbor. A primeira esquadra da força de ataque consistia de 49 bombardeiros de alto nível, 40 bombardeiros com torpedos e 51 bombardeiros de mergulho, escoltados por 43 caças. Assim que decolavam, se dividiam em seções diferentes rumo ao seu objetivo. Às 7h02 da manhã do dia do ataque, 1h30 depois de decolarem do porta-aviões, 2 operadores nas estações do radar na costa norte de Oahu detectaram a aproximação dos caças japoneses. Embora os americanos alistados que manejavam o sistema experimental do radar tenham localizado a aproximação de aeronaves, o oficial em tarefa no quartel descartou essa posição, sugerindo que fosse o voo de um B-17 que vinha do continente. Ao mesmo tempo, um destroyer, o Ward, que estava em exercício do lado de fora do porto, avistou o periscópio de um submarino e fez um ataque vigoroso. O Ward atingiu um dos 5 submarinos que tentaram entrar no porto. Mesmo assim, ninguém levou a sério a mensagem frenética que vinha do destroyer. A primeira bomba foi lançada às 7h55 em Wheeler Field, a 12 quilômetros de Pearl Harbor. Enquanto os aviões se aproximavam de Pearl Harbor, a tripulação americana estava no convés de seus navios. Naquela manhã ensolarada, os aviões começaram o bombardeio. Os aviões japoneses seguiram direto para o seu objetivo principal. Os 7 navios de batalha do Battleship Row estavam ancorados ao longo do sul da ilha Ford. O primeiro torpedo atingiu o Oklahoma com um estrondo e explodiu. O navio se despedaçou com uma fera ferida. Os torpedos seguintes foram lançados quase que imediatamente após o primeiro. 20 minutos depois do primeiro ataque, o grande navio começou a rolar.
Ele continuou a rolar até a superestrutura atingir o leito, a quase 7 metros de profundidade. De uma janela do centro do comando da Ilha Ford, o tenente no comando Logan Ramsey percebeu a situação. Correu até a sala de rádio e ordenou que transmitisse o ataque aéreo. Ataque aéreo. Pearl Harbor não é um exercício. Logo após o ataque ao Oklahoma, o Califórnia foi atingido por 2 torpedos. O petróleo jorrava por dentro dele como sangue. Mas suas armas abriram fogo e continuaram atirando enquanto o Califórnia afundava. Depois do Oklahoma, o West Virginia começou a afundar com o convés em chamas. E suas armas também se mantinham em operação. Um dos navios se aproximou para ajudar a defesa. Logo, os guerreiros se livraram dos aviões, mas eles também estavam afundando. Aproximadamente a 10 minutos do ataque, houve a maior explosão, quando 2 bombas atingiram o convés bem armado do USS Arizona, que atingiu seu depósito. O grande encouraçado afundou quase que imediatamente depois da explosão. A compressão foi sentida a centenas de metros. A explosão resultante deixou um buraco no navio, que deu início a um incêndio que o engoliu, envolvendo-o completamente. Ele afundou em minutos. Mais de 120 homens afundaram com o navio. Às 8h05 depois de 2 torpedos lançados, o navio-alvo, Utah, lutava contra a linha aérea com uma inclinação de 30 graus. Com seu lançador de torpedo removido, o Utah tinha poucas chances de sobreviver ao ataque. Ele continuou a afundar até às 8h10. E por volta de 9h30, o primeiro esquadrão japonês recebeu ordens para suspender o ataque e voltar à sua base. Em alguns minutos, um segundo ataque, tão forte quanto o primeiro, começou. Os sobreviventes americanos dos B-40 estavam atordoados pela cortina de fumaça, pelos danos do primeiro ataque e pelo número crescente de ataques vindos dos aviões. O segundo ataque causou relativamente pequenos danos. Pouco antes da chegada do segundo esquadrão, a tripulação do Nevada, apesar dos danos, estava se preparando para cruzar o canal em direção ao mar aberto. O esquadrão chegou antes do navio sair do porto, e mais 170 bombardeiros e caças. Vendo o Nevada se movendo, eles concentraram o ataque inicial nele, esperando que o afundassem no meio do canal e o bloqueassem. Sob ordens do controle de Harbor, o Nevada se abateu no ponto de ancoragem. Então, rápido como surgiu, o ataque cessou. E em pouco mais de 1h45, os japoneses esmagaram o orgulho da tropa americana no Pacífico e mudaram o pensamento naval para sempre. De aproximadamente 100 navios americanos presentes no porto naquele dia, todos os encouraçados ficaram danificados e 5 afundaram. 11 navios menores, incluindo cruzadores e destroyers, ficaram muito danificados. Além disso, perto de 200 porta-aviões foram destruídos. Os feridos incluíam 1.178 pessoas. Entre os mortos, 2.335 soldados e 68 civis. O USS Arizona sofreu a maior explosão do ataque. 793 quilos de bombas o atingiram, explodindo a munição que estava a bordo e matando 1.177 soldados. Pearl Harbor estava devastada e derrotada para os Estados Unidos. As perdas para os japoneses foram de 5 submarinos e por volta de 28 aviões, em um total de menos de 50 homens. Indiscutivelmente, a derrota não poderia ser pior. Os 3 porta-aviões da frota escaparam. O USS Saratoga estava indo para San Diego, enquanto que o USS Enterprise estava no mar, retornando da entrega de aviões adicionais na ilha Wake. Os Estados Unidos estavam em guerra. Quinto ato. Submarinos na costa. Na primavera de 1941, o comandante da Marinha alemã, Karl Dönitz, queria acabar com o poder americano.
Embora os Estados Unidos fossem politicamente neutros, a ajuda militar para a Inglaterra era vista pela Alemanha como um crescente ato hostil. Os Estados Unidos estabeleceram várias zonas neutras que se estendiam por boa parte do Atlântico. Nessas zonas, escoltas americanas protegiam mercadorias britânicas e neutras. As escoltas americanas geralmente não atacavam os submarinos alemães que se encontravam no local, mas transmitiam a localização deles para alertar os ingleses. Nenhum dos lados queria ser abertamente hostil com o outro, mas esse crescente apoio americano aos ingleses gerava diversos confrontos. Era difícil para os submarinos alemães diferenciar os navios americanos dos ingleses e canadenses, especialmente à noite ou com tempo ruim. No dia 31 de outubro de 1941, o U-552, comandado por Eric Topp, confundiu o USS Reuben James e o afundou no meio do Atlântico. O Reuben James foi o primeiro navio da Marinha Americana afundado durante a guerra. Em setembro de 1941, Dönitz propôs ao comando alemão dispor de submarinos nas águas americanas, como uma estratégia preventiva no caso de a Alemanha entrar em guerra com os Estados Unidos. Mas Hitler não acreditava na participação dos Estados Unidos na guerra e negou a permissão. Entretanto, tudo isso mudou em 7 de dezembro de 1941. O ataque japonês a Pearl Harbor foi uma surpresa para Berlim, bem como para outros capitães aliados. Embora não fosse realmente necessário para os países do eixo, 4 dias depois, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Isso expandiu a área de navegação dos submarinos. Dönitz estava pronto para uma nova campanha no oeste. Durante a Operação Pockenschlag, ou Rufar dos Tambores, o plano de Dönitz para dispor de submarinos em águas americanas seria complicado devido a diversos fatores. A extrema distância permitia que somente o maior modelo dos submarinos alcançasse a costa americana. Os capitães foram mandados para suas posições perto da boca do rio São Lourenço, em lugares estratégicos. As ordens eram para afundar qualquer navio que achassem. Começando em 13 de janeiro de 1942, os ataques foram um sucesso imediato. Os capitães de submarinos mal podiam acreditar na sorte que tinham. Depois de 2 anos de guerra não declarada no Atlântico e 1 mês depois de Pearl Harbor, os americanos ainda se comportavam como se fossem tempos de paz. Muitos navios prosseguiam sem escolta, com as luzes acesas e conversando por rádio, entregando suas posições. Os capitães ignoraram as ordens de navegar com luzes apagadas, porque isso seria inconveniente para eles, e as cidades costeiras não aderiram aos blackouts porque atrapalharia o turismo. O sinal de navegação continuou ligado, enquanto a cobertura aérea americana era fraca ou inexistente. Os comandantes dos submarinos não tinham problemas para achar seus alvos. E como não poderiam afundar todos os navios, o dilema era escolher o melhor alvo. O número de navios afundados subiu espantosamente e atingiu seu recorde histórico. Os submarinos deliberadamente chamavam esse período de segunda época mais feliz e temporada de ataque aos americanos. O primeiro petroleiro a afundar foi o Nornes, em 14 de janeiro de 1942. Nos 17 dias seguintes, os submarinos alemães afundaram mais 12 petroleiros. Nos 6 meses seguintes, onda após onda, os submarinos alemães navegavam por águas americanas. E todos enviavam suas posições em relatórios via rádio. Embora os ingleses alertassem sobre os perigos do sinal de rádio decodificado, os americanos não acreditavam que os submarinos alemães chegassem tão perto de suas águas. Os cruzadores americanos tinham pouca experiência em caçar submarinos, e às vezes seus esforços eram dignos de risadas. Os submarinos continuaram caçando sem serem caçados, até os americanos começarem a esquematizar comboios e técnicas de organização dos navios desenvolvidas pelos ingleses. Não havia nada que detivesse os submarinos do Reich. Lentamente, os americanos adquiriram conhecimento e melhoraram suas habilidades contra os submarinos. Enquanto os Estados Unidos organizavam suas forças, Dönitz testava as defesas americanas, navegando setor por setor, buscando áreas que ainda não estivessem preparadas contra os ataques dos submarinos. Os ataques seriam direcionados do Golfo do México para a costa da Flórida, o Mar Caribenho e o Atlântico.
Com as técnicas antissubmarinos dos Estados Unidos melhorando e o poderio industrial do país, o rumo da batalha ao longo da costa americana mudava lentamente. Surgiram navios americanos com novas tecnologias, o que diminuiu a taxa de sucesso dos submarinos alemães. E os guerreiros subaquáticos tiveram suas primeiras perdas. Perto do final dessa campanha, que durou todo o primeiro semestre de 1942, os submarinos alemães tinham afundado mais de 565 navios dos aliados com cargas que ultrapassavam esse número em quase 3 milhões de vezes, e a Alemanha havia perdido apenas 6 submarinos. Apesar do sucesso da Operação Pockenschlag, Dönitz entendeu que a Batalha do Atlântico não era só para afundar navios. Seu principal propósito era cortar os suprimentos da Inglaterra até sua rendição. Esse objetivo só poderia ser atingido acabando com as rotas de seus comboios. Em 1942, ocorria a fase decisiva da Batalha do Atlântico. No começo dessa fase, os dois lados estavam tecnicamente equilibrados. Grandes avanços tecnológicos permitiram que tanto os alemães quanto os aliados aumentassem suas chances no Atlântico. A capacidade dos aliados na construção de navios alcançou seu recorde de eficiência, com os americanos, os ingleses e os canadenses construindo escoltas suficientes para garantir que cada comboio de mercadorias fosse bem protegido. Os aliados apresentaram aviões de longo alcance com o dobro da capacidade dos que eram usados anteriormente, e enviavam aviões de escolta junto com seus comboios e porta-aviões. Eles estavam mais bem equipados e usavam radares aéreos, e apresentaram melhorias em seus ataques de profundidade e foguetes. A melhora de seu alcance também aumentou a cobertura aérea dos aliados para áreas que antes eram inacessíveis para seus aviões. Naquele momento, os aviões cobriam a maior parte, mas não todo o Atlântico. Ao todo, 34 submarinos foram perdidos nas primeiras 3 semanas, e o total de baixas do mês de maio foi de 41. Esse número de perdas era intolerável, o que significou uma derrota para a força submarina alemã. Mais de 1.000 marinheiros alemães perderam suas vidas naquele mês, muitos deles veteranos habilidosos da guerra anterior, insubstituíveis. O almirante Dönitz perdeu seu próprio filho, Peter, que afundou no U-954 durante seu ataque ao comboio SC-130 em 19 de maio. O sistema de escoltas claramente derrotou os submarinos. Em 24 de maio, Dönitz disse: "A operação Wolfpack contra comboios no Atlântico Norte não é mais possível." Ele ordenou relutantemente a